Voltamos a apresentar Tudo de Bom. Oferecimento Fabricenter 470. Estamos voltando ao intervalinho comercial e hoje conversando com a advogada Fabiana Linhares, a gente vai falar sobre judicialização de políticas públicas de saúde. Fábio, para começar o nosso bloquinho, então, conta pra gente, então, o que é essa judicialização de políticas públicas de saúde? Eu gosto de começar explicando assim, Annelise. A vida é um fenômeno que acontece fora da justiça, né? O que a gente leva para a justiça é aquilo que a gente quer que a justiça tome conhecimento. Então, na questão da saúde, nos últimos 6, 7, 8 anos, vamos dizer aí, que existe uma movimentação muito grande das pessoas procurando cada vez mais a justiça para solicitar o que se chama, num grande globo, assim, direito à saúde, né? Mas dentro desse direito à saúde, nós temos várias coisas. As pessoas solicitam medicamentos, as pessoas solicitam tratamentos, internações, realização de procedimentos de urgência. E isso tudo, o Estado brasileiro, assim entendido, não só os governos, mas a nossa sociedade em interação com os governos, tem a obrigação de se estruturar para que aconteça, sem que as pessoas precisem ir à justiça. Então, é por isso que se chama de judicialização, levar ao judiciário, né, as políticas públicas de saúde, que seriam todas as ações que uma pessoa que necessite, precisa, solicite, não mais na Secretaria de Saúde do seu município, não somente na Secretaria de Estado da Saúde ou da União, mas sim na Justiça. E a gente, então, vai saber, vai conhecer um pouquinho mais através das dúvidas de algumas pessoas. A gente deu uma passadinha aí no centro da cidade e aí tem algumas dúvidas, então, que a gente vai começar por uma delas agora. Toda pessoa tem direito a buscar que o Estado forneça medicamentos judicialmente? Bom, esses dias eu vi uma nutricionista, uma profissional de saúde, dizendo uma coisa bem bacana. A nossa Constituição dizia, ela errou quando falou que a saúde é obrigação do Estado, direito de todos e obrigação do Estado. A saúde é direito de todos, obrigação do Estado e obrigação de cada um de nós também, primeira coisa, né? Mas se nós necessitamos e não estamos tendo respaldo, né? Não estamos conseguindo, por qualquer razão, às vezes as pessoas acham que é só questão financeira. Não, às vezes a pessoa não consegue, ela precisa ter acesso a uma medicação, o tratamento dela é complexo, e sequer o nome do remédio que ela precisa, ela está entendendo, ou como é que ela vai tomar essa medicação, ela está entendendo por onde começar. Então, em princípio, sim, todas as pessoas têm direito. No entanto, elas devem comprovar que elas já tentaram conseguir pelos meios administrativos existentes, que são buscando com o seu médico, procurando se informar se aquele medicamento está disponível na rede pública de saúde. Esse seria um primeiríssimo passo. Ele precisa estar disponível na rede pública de saúde? Se ele estiver disponível na rede pública de saúde, lá naquela lista, existe uma lista de medicamentos disponíveis, a pessoa comprova por que o município ou o Estado não está fornecendo. E se ele não estiver ali, tem um motivo para que ele não esteja. Às vezes um medicamento novo, às vezes um medicamento que está sendo, cujo efeito está sendo testado, está sendo visto que ele age de uma maneira muito melhor do que outros. Então é por isso que aquela pessoa, por isso que o médico está dizendo, não, você não vai tomar insulina em comprimidos, você precisa tomar a insulina diferente, um outro tipo de insulina para fazer o devido efeito. Então, por essas razões é que se o medicamento está ali ou não é o requisito principal. Você deve, né, procurar daí o advogado e explicar quais foram os caminhos que você já buscou. Mas, em princípio, todas as pessoas, todos os brasileiros podem se dirigir à justiça solicitando. Inclusive, independente da sua condição financeira? Independente, porque vejamos assim, as políticas públicas, vamos falar de outro assunto que não seja saúde, para as pessoas entenderem. As políticas públicas, por exemplo, para acesso à moradia, são para todas as pessoas? Não, evidentemente são para aquelas que não têm casa, são para aquelas que não têm a sua morada, a sua casa própria. Já as políticas públicas de saúde
não dependem da condição financeira. Eu posso ser uma pessoa que tem uma situação financeira boa, considerada boa aos olhos de muitos, porque tenho a minha casa ou tenho o meu carro, mas eu não tenho condições de comprar uma injeção porque ela custa 12 mil reais, eu não disponho desse valor. Eu não tenho a menor condição de conseguir. Né? Nós temos o caso bem frequente das pessoas que têm neoplasia, câncer, que as mulheres tomam uma medicação chamada Trastuzumab e ela é muito cara. Dificilmente, só se realmente alguém com muitas posses vai poder despender daquele tratamento preventivo para que o câncer não reincida e não procurar imediatamente comprar. Ou seja, o médico pediu, eu comprei e eu fiz uso porque eu posso. É difícil. Porque muitas vezes, então, vamos ver se eu entendi, a pessoa de repente tem até uma boa condição financeira, tenha bens e tudo, mas não tem disponível em dinheiro, vamos supor, para fazer a compra desses remédios aí, que muitas vezes são até contínuos. Alguns deles a pessoa não tem previsão de quando é que ela vai parar de tomar. É um remédio, um tratamento permanente, que tem data para começar. Não raro essa data para começar é colocada lá para o médico como urgente, pelo médico, né, pelo profissional de saúde, urgente, urgentíssima. E aí é muito importante, assim, Annelise, e público aqui do Tudo de Bom, né, que as pessoas entendam. Eu venho dizer que eu não tenho condições de comprar um medicamento, mas eu passei por um especialista que verificou isso. Não basta que eu vá a um médico clínico geral e que ele detecte, claro que esse profissional faz o trabalho dele, clinicando, mas geralmente as medicações mais complexas e consequentemente as mais de custo mais alto, as mais caras, estão associadas, são indicadas no tratamento de doenças que também são complexas. Então, que praticamente teriam que passar aqui por especialistas? Sim, porque o especialista, ele vai verificar aquela necessidade e ele tem condições de fazer um documento que é essencial para que a pessoa possa se dirigir à justiça. Bom, Fábio, temos mais algumas dúvidas aí. Tem mais uma pessoa que também quer esclarecer. Vamos lá. A pessoa que precisa de medicamento deve procurar a Secretaria de Saúde do seu município ou direto na Justiça? Bom, a pessoa, como a gente começou dizendo antes, e agora eu vou especificar um pouquinho mais isso, essa é uma excelente pergunta, deve tentar todos os meios antes de ir à Justiça. Por quê? Espalhou-se a notícia recentemente de que, olha, você não está conseguindo, vá à Justiça. Não adianta, mover o judiciário não é o seu processo que vai estar lá para ser cuidado. São muitos. Aqui em Rio do Sul eu não tenho em números exatos quantos processos existem, mas eu posso assegurar que são muitos. Então, é necessário que as pessoas esgotem, tentem administrativamente. Por quê? Como é que o Estado, como é que o prefeito, como é que o secretário de saúde, como é que o secretário de Estado planeja? Por que a importância disso? Como é que ele vai planejar o que precisa ser comprado? Ele vai planejar com base naquilo que as pessoas precisam de demanda. Então, se eu vou lá na Secretaria de Saúde e digo que eu preciso fazer uso de um medicamento A, é só a Fabiana que precisa daquele medicamento? Quantos casos nós temos no nosso município? A política pública de saúde é estabelecida com base na necessidade. Então, por isso é tão importante que as pessoas vão primeiro procurar se informar se aquele medicamento não está disponível ou qual a possibilidade. Às vezes o município tem uma política de fornecer uma parte, ajudar com uma parte do valor, e aí isso vai possibilitar ao senhor, à senhora que está nos assistindo, que consiga acessar o tratamento necessário. Dar um andamento, não ter que ficar parado ou suspender, né? Exatamente. Conseguir fazer, ter um encaminhamento. Por isso a importância, né? Lembrando que, assim, cada município tem um Conselho Municipal de Saúde. O papel desse Conselho Municipal de Saúde é também se inteirar de quanto em dinheiro cada município recebe para que finalidade dentro das políticas públicas de saúde. O município recebe valores que vêm da União, que vêm do Estado, né? E ele não é o único responsável. Então, o que está acontecendo muito na Justiça é essa discussão, né, Annelise, que eu vinha comentando contigo antes aqui no intervalo, que de quem é a responsabilidade? É da Prefeitura? É do Estado?
Houve sim, talvez alguns advogados estão assistindo a gente, alguns colegas, juízes, promotores, vão dizer, não é bem isso, mas é um jogo de empurra, sabe? É o que o cidadão passa, porque o município não quer assumir o ônus, muitas das vezes, não tem condições de assumir, o Estado diz que também não tem, a União também. E aí a pessoa se dirige aos 3 órgãos, aos 3 entes federados, né, e fica nessa situação. E é bom a gente começar a falar nesses assuntos aí para a gente também ter um pouquinho mais de conhecimento, senão a gente sempre fica naquele, e aí, né? E agora, o que fazer? E no fim não faz nada, porque não tem conhecimento nenhum. A informação é a chave de tudo. Então eu costumo dizer assim, bom, a partir do momento em que as pessoas se sentem proprietárias do dinheiro público, que é um dinheiro de todos nós, elas vão se dispor a participar do Conselho Municipal de Saúde, elas vão se preocupar em saber o que esse conselho sabe, né, sobre quanto de dinheiro, por exemplo, o município tem, o Estado tem, porque tem uma máxima que diz assim, se o cobertor é pequeno, né, que ele cubra um pedacinho dos meus pés. De fato, o cobertor é pequeno, mas a gente precisa saber o tamanho dele e como é que a gente vai distribuir e em que momento quem são os mais necessitados. Essa não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa, o Estado brasileiro precisa se organizar para poder atender o maior número de pessoas possível. A gente tem mais uma dúvida e a gente vai então conferir. A pessoa pode fazer o pedido sozinha? Bom, a pessoa que deseja fazer um pedido de medicamento na justiça ou de tratamento, ela poderia se dirigir ao juizado especial sozinha, mas isso eu não recomendo. Por quê? Como advogada, vou orientar para que consulte um advogado. Não é só por isso. Eticamente falando, é porque é necessário descrever completamente a situação daquela pessoa. É necessário deixar identificado há quanto tempo ela está acometida por aquela situação patológica, qual é claramente falando essa doença. A gente, quando vai ao médico, às vezes não compreende, né, o que ele está falando. O juiz também não é uma pessoa que sabe de medicina, cada um sabe da sua área. Então, é necessário que um profissional interprete, coloque isso numa linguagem, né, possível ao judiciário, até para poder pedir a liminar, né, que é a decisão provisória e mais rápida. Tá certo, o meu negócio é não tentar fazer sozinho, né? É porque a pessoa, como é que ela vai explicar a urgência sozinha, né? Em primeiro lugar, por mais que a família esteja dando apoio, geralmente a pessoa está fragilizada. E quando a gente está bem, já é difícil, às vezes, escrever um texto para uma pessoa que não está. Eu sou advogada, eu tenho que escrever todo dia, faz parte da minha profissão. A Annelise é jornalista, também tem que escrever um bocado. Mas as outras profissões todas, as outras pessoas todas, guardam uma certa dificuldade, ainda mais se adoentadas. Então, como é que você vai escrever com exatidão aquilo que você precisa, de uma maneira concatenada? Existe um rito para isso. E esse rito o advogado conhece, o advogado deve saber como funciona, e o melhor é que você procure, que as pessoas procurem sim um profissional para cuidar do seu caso. Ok, Fabiana, a gente vai ter que dar uma paradinha, nós vamos para o nosso intervalinho comercial, mas você não saia daí porque a gente volta já falando mais um pouquinho sobre a judicialização de políticas públicas de saúde.